Prezadas senhoras e prezados senhores, pediram a minha mulher que eu realizasse aqui uma conferência de interesse geral para fins beneficentes sobre um assunto qualquer. A verdadeira sabedoria é modesta e não gosta de se exibir, mas, diante da mencionada finalidade, minha esposa concordou, e aqui estou eu diante dos senhores. Eu não sou catedrático e não pertenço ao meio científico, contudo não deve constituir segredo para nenhum dos senhores o fato de que eu, já há 30 anos, com o sacrifício da minha saúde e dos prazeres da vida, venho lidando ininterruptamente com problemas de caráter estritamente científico e mesmo público, às vezes no órgão local, em artigos científicos, enfim. Há dias foi para mim entregue a redação um longo artigo intitulado Dos malefícios do teísmo e do cafeísmo para o organismo. Como tema de minha conferência de hoje, escolhi o mal que acarreta ao ser humano o uso do tabaco. É difícil, naturalmente, esgotar toda a importância do assunto numa conferência, mas tentarei ser sucinto e tratar apenas do essencial. Como inimigo da popularização, serei rigorosamente científico e proponho aos senhores ouvintes que percebam toda a importância do assunto e que encarem minha presente conferência com a devida seriedade. Mas, se alguém for dado a futilidades, se a aridez do discurso estritamente científico assustar alguém, então deve não escutar e retirar-se. Bom, dito isto, então eu vou começar. Peço a atenção particular dos senhores médicos aqui presentes, que poderão extrair de minha conferência muitos testemunhos úteis, uma vez que o tabaco, apesar de seus efeitos nocivos, é empregado igualmente na medicina. Assim sendo, aos 10 de fevereiro de 1871, ele foi prescrito a minha senhora sob a forma de clister. O tabaco é um corpo orgânico, obtido, na minha opinião, da planta Nicotiana tabacum, pertencente à família das Solanae. Ele é natural da América. Sua principal componente consiste no terrível e letal veneno da nicotina. Quimicamente, em minha opinião, ele é composto de 10 átomos de carbono, 14 átomos de hidrogênio e 2 átomos de azoto. Ui, aí, arre. Agora deixe-me respirar um pouco. Já, bom. Com força de vontade contenho esta minha crise. Pronto. Arre, foi. Bom, já faz muito tempo que eu venho sofrendo crises de sufocação asmática. Esta doença começou a me atacar no dia 13 de setembro de 1869, no mesmo dia em que nasceu a sexta filha da minha senhora, a Verônica. Ao todo são exatamente 9 as filhas da minha esposa. É que filho não há nenhum, do que, aliás, minha senhora muito se alegra, já que filhos homens num pensionato de moças seriam, sob muitos aspectos, um estorvo. No pensionato inteiro há um único homem, e este homem sou eu. Porém, as mais honradas famílias, as mais notáveis famílias que confiam à minha senhora o destino de suas filhas, podem, no que diz respeito à minha pessoa, ficar completamente sossegadas. Bom, a propósito, em vista da escassez do tempo que nos resta, tentaremos não nos afastar do tema desta conferência. Sim, daquilo onde eu tinha parado. Vamos ver. A crise de asma pegou-me no ponto mais interessante. Mas há males que vêm para o bem. Para mim e para os senhores, e em particular para os senhores médicos aqui presentes, esta crise pode servir de magnífica lição. Na natureza não há efeito sem causa. Procuremos, pois, a causa desta minha crise de hoje. Lógico, o único meio de se evitar a asma é abster-se de comida pesada e excitante. E hoje, ao vir para cá, permiti exceder-me um pouco. Eu devo dizer aos senhores que no pensionato da minha senhora hoje é dia de panquecas. Cada pensionista, à guisa de prato quente, recebe no almoço uma panqueca. A mim, na qualidade de marido da minha senhora, não caberia, parece-me, louvar tão nobre costume, mas estou disposto a jurar-lhes que em lugar algum come-se de modo tão sensato, tão higiênico e tão objetivo como no pensionato da minha esposa. E posso testemunhar isso pessoalmente, porque tenho a honra de cuidar da parte administrativa do pensionato da minha senhora. Sou eu quem compra os mantimentos, quem controla a criada, quem presta contas a minha senhora todas as noites, quem costura os cadernos, quem arruma os remédios contra os insetos, quem desinfeta o ar com pulverizações, quem conta a roupa branca, quem cuida que uma escova de dentes não seja usada por mais de 5 educandas e quem peleja para que mais de 10 mocinhas não usem a mesma toalha. Bom,
Enfim, hoje eu tinha por obrigação entregar à cozinheira farinha e manteiga, numa quantidade rigorosamente correspondente ao número de pensionistas. Sim, porque hoje era dia de panquecas. Devo dizer aos senhores que as panquecas destinavam-se apenas às educandas, pois para os membros da família da minha senhora estava previsto um prato quente a ser preparado com um pernilzinho traseiro de vitela, já armazenado no porão desde sexta-feira da semana passada. Minha senhora e eu chegamos à conclusão de que, se não assássemos o pernilzinho hoje, até amanhã ele poderia se estragar. Bom, mas vamos em frente. Ouçam os senhores o que aconteceu depois. Quando as panquecas já estavam prontas e contadas, minha senhora mandou avisar à cozinha que 5 educandas estavam de castigo por malcriações e que, por conta disso, ou por causa disso, seriam privadas das panquecas. Resultou disso que sobraram as 5 panquecas preparadas a mais. O que fazer com elas? Querem me dizer? O quê? Dá-las às filhas? Minha senhora proíbe as filhas de comer massas. Então, o que pensam os senhores? Que fazer com elas? Que coração generoso. Que anjo de bondade. Ela disse, coma você mesmo essas panquecas, Marquecha. E eu dei cabo de todas elas, rematando tudo com um cálicezinho de vodka. Eis, portanto, onde se deve procurar a causa da crise. Da ist der Hund bergasben. Porém, ficamos de prosa e nos afastamos um pouco, vejamos, um pouco do tema. Vamos prosseguir. De modo que a nicotina, quimicamente falando, é composta de deixe-me ver. Bom, eu lhes proponho lembrar-se desta fórmula. A fórmula química é a estrela guia. Esqueci de lhes dizer que no pensionato de minha senhora, além da administração, cabe-me também lecionar matemática, física, química, geografia, história e didática. Além dessas matérias, são ensinadas no pensionato da minha senhora as línguas francesa, alemã e inglesa, a religião, trabalhos manuais, desenho, música, dança e boas maneiras. Como os senhores podem ver, o curso é mais que ginasial. E que comida! Que conforto! O que há de mais surpreendente ainda é que tudo isso é oferecido por uma quantia irrisória. O internato custa 300 rublos, o semi-internato sai por 200 e o externato 100 rublos. Pela dança, pela música e pelo desenho, o pagamento é à parte, de acordo com o que for tratado com minha senhora. Um pensionato maravilhoso. Fica localizado na esquina da rua Gnatali com a travessa dos 5 cachorros, no imóvel do capitão Maminha. Para informações, minha senhora pode ser encontrada em casa a qualquer hora, mas o programa do pensionato está à venda com o porteiro por 50 copeques o exemplar. De modo que proponho aos senhores não esquecer a fórmula. A nicotina é composta quimicamente por 10 átomos de carbono, 14 de hidrogênio e 2 de azoto. Façam o esforço de decorar isto. Apresenta-se ela na forma de um líquido incolor com cheiro de amoníaco. Para nós, propriamente falando, é importante a ação indireta da nicotina sobre os centros nervosos e sobre os músculos do canal digestivo. Senhor, puseram pó de novo? Que se há de fazer com essas cretinas, com essas imprestáveis? Ontem puseram pó de arroz na tabaqueira e hoje um outro pó, asqueroso, fedorento. Isso é uma safadeza. Só o diabo sabe o que vai acontecer ao meu nariz com todos esses pós. Criaturas repugnantes, miseráveis. Os senhores, de certo, vão interpretar esse acidente como falta de rigor na disciplina do pensionato de minha senhora. Não, prezados senhores, isto não. Neste caso, a culpa não é do pensionato, a culpa é da sociedade. Os senhores é que são os culpados. A família deve marchar par e passo com a escola. E ao invés disso, o que se vê? Bom, vamos lá. Mas vamos deixar isso para lá. Vamos pôr uma pedra em cima disso. A nicotina leva o ventre e os intestinos a condições tetânicas, isso é, ao estado de tétano. Bom, eu estou notando um sorriso em muitos rostos. É evidente que nem todos os ouvintes souberam apreciar devidamente toda a importância do objeto do nosso interesse. Existem mesmo alguns que acham até possível rir quando da tribuna se fala na verdade que ilumina o caminho da verdadeira ciência.
Bom, é claro que não é aos senhores que dirijo essas observações, mas às filhas da minha senhora eu sempre digo isso. Crianças, não riam de quem está acima do riso. Minha esposa tem 9 filhas. A mais velha delas, a Ana, está com 27 anos. A mais nova com 17. Prezados senhores, tudo que há de maravilhoso, de puro e de elevado na natureza encontra-se reunido nestas 9 jovens e imaculadas criaturas. Ai, perdoe-me esta emoção e este tremor na voz. Os senhores estão vendo diante de si o mais feliz dos pais. Bom, contudo, nos tempos que correm, como é difícil encontrar marido, terrivelmente difícil. É mais fácil achar dinheiro embaixo do colchão do que encontrar marido, nem que seja para uma das filhas. Ah, jovens, vocês, com sua obstinação, com sua tendência materialista, estão se privando de uma das satisfações mais elevadas, a satisfação da vida familiar. Se vocês soubessem como é boa esta vida. Vivo com minha senhora há 33 anos e posso dizer que foram os melhores anos da minha vida. Passaram como um momento único de felicidade. Quantas vezes não a amargurei com minhas fraquezas? Pobrezinha. E ainda que aceitasse o castigo com submissão, como poderia compensar sua cólera? As filhas da minha senhora ainda não tiveram a oportunidade de se casar porque são retraídas e porque nunca se deixam ver pelos homens. Minha senhora não pode dar festas à noite. Para o jantar, ela nunca tem convidados, mas. Eu posso dizer aos senhores, cá entre nós, minhas filhas podem ser vistas nas festas importantes na casa da tia Natália Semyonovna Zavrenushka. Aquela mesma que sofre de epilepsia e coleciona moedas antigas. Lá costuma ter comes e bebes. Mas em virtude da escassez do tempo, não vamos nos afastar do tema. Tinha parado no tétano. Em sendo assim. Até uma próxima oportunidade, meus senhores. Muito boa noite.